Filme da Odisseia, dirigido por Mel Gibson e patrocinado por Elon Musk. E aí, você aí iria assistir? Rolou hoje na internet um assunto muito interessante aqui e rolou ali um post no Twitter com uma interação do Elon Musk que gerou aí todo um burburinho na internet sobre o filme da Odisseia. Então, se você acompanha as redes sociais, se você gosta aí da cultura pop, do entretenimento, provavelmente você viu o filme da Odisseia de Christopher Nolan, tá gerando várias polêmicas aí, muitas a favor, muitas contra o filme. Como eu falei aqui no último vídeo, né, eu não assisti. Confesso que não estou empolgado para ir assistir, mesmo que eu goste de um bom filme, independente de qualquer outras questões. Eu costumo ir e querer apreciar o filme pelo filme. E ainda eu também não sou um conhecedor da história da Odisseia, não assisti, não li os livros da Odisseia, mas existem algumas questões que eu andei acompanhando aí e eu concordo com alguns pontos. Porque uma coisa que eu vi até na linhagem geek, quando você faz um filme com a adaptação, você precisa levar em consideração o filme e a adaptação. Tanto é que existe uma categoria ali do Oscar, né, de melhor roteiro adaptado. Ou seja, você consegue fazer ali uma adaptação do filme que seja o mais coerente, que seja a melhor adaptação. E o que muitas pessoas estão reclamando é que, em termos de adaptação, não foi bom. Porém, boa parte do público fala que, em termos de filme, o filme em si é uma grande obra. E aí eu tenho a concordar aí com as duas partes. Ah, você vai ficar em cima do muro nesse caso? Não, não é questão de ficar em cima do muro, porque pensa comigo o seguinte: quando eu assisti Os Vingadores, a trilogia dos Vingadores, eu sei que tudo que aconteceu, boa parte das coisas que aconteceram em toda a saga dos Vingadores, né? Não é uma trilogia, é uma saga. Até a terceira fase, eu acredito que até Endgame, né? Depois de Endgame eu não assisti mais, mas até Endgame não foi 100% fiel aos quadrinhos. Mas o filme em si eu gostei. Assim como outras peças, inclusive Batman Begins, né? A trilogia de Batman Begins, que muitos chamam de Cavaleiro das Trevas, mas eu gosto de chamar Batman Begins porque foi o primeiro filme, mas parece que Cavaleiros das Trevas também é uma saga que foi adaptada dos quadrinhos ali e conseguiu pegar vários quadrinhos para utilizar para fazer aquela trilogia. Para mim, é a melhor sequência de filmes de heróis, mas muitas pessoas também falam que não é fiel aos quadrinhos. Então, se a gente for pegar essa questão de fidelidade, boa parte dos grandes filmes não seriam tão bons assim. Então, eu gosto de analisar o filme pelo filme. Eu só tô com preguiça de ver porque, igual eu falei, hoje em dia, né, o cinema tá muito caro. E para mim, assim, por todas essas polêmicas e tal, eu prefiro falar, não, vou aguardar chegar ali no stream, eu economizo meu sagrado dinheiro e espero, né, deixo passar esse burburinho, depois eu faço uma análise com mais calma. Então, se você analisar o filme pelo filme, você pode chegar a um veredito, se você analisar o filme pela adaptação, você pode chegar a outro veredito. Então, essa basicamente é a polarização que eu estou vendo aí em relação a o filme da Odisseia do Christopher Nolan. Vale ressaltar aqui que o Christopher Nolan ele tem uma característica que é tornar as histórias o mais verídica possível. Então, se você pegar o Batman, Cavaleiro das Trevas, ele trouxe ali uma atmosfera mais realista, né? Então, o Bane, ele não é aquele cara monstruoso que tomou anabolizante de todas as formas e virou um monstro. Acho que a Era, né?
aquela mulher que tem poder, que manipula as plantas, ela também é uma cientista e tal. Ele traz a coisa mais perto da realidade. Então, quando ele quis fazer isso com a Odisseia, pelas críticas que eu vi, já falei, não assisti, e muita gente reclamou porque não tem essa interação de deuses, não tem essa questão de toda essa questão épica, né, e magnífica que acontece no universo aí. Eu acho que eu vou até tirar o fone, porque hoje não vai ser react, né? Vou até tirar o fone, deu até um alívio aqui. Então, não tem essa da fantasia, era essa palavra que eu quis dizer. Ele tirou a fantasia do filme. Então, isso também gerou muitas críticas, mas enfim. O que acontece, e aí eu já vou entrar logo no assunto, porque essa introdução fica muito grande. O que acontece é que, perante, né, essas críticas, virou aí um perfil no Twitter. Ele fez um post que eu acredito que nem ele esperava, que chegou exatamente a pessoa certa. Eu já vou parar de mistério, já vou compartilhar aqui com vocês uma tela. Então, esse perfil, John Carter, cujo arroba é o Marte, eu não sei ler esse arroba dele aí. Mas enfim, esse John Carter, ele fez uma publicação, eu botei para traduzir aqui, que é mais ou menos o seguinte, para você que não está vendo, né, somente ouvindo, ele diz assim no post: quero que o Elon Musk dê 100 milhões de dólares a Mel Gibson para filmar a adaptação da Odisseia com navios, armaduras, armas e elenco historicamente precisos, com um cuidado meticuloso, com todo o diálogo retirado diretamente do poema original e recitado em grego homérico. Esse foi o post aí do John Carter. E logo abaixo, esse post chegou ao Elon Musk. Eu acho que ele deve ter ali todo o algoritmo do YouTube trabalhando para toda vez que alguém citar alguma coisa relevante, ele ser notificado. Ele deve ter esse poder lá interno que a gente não saiba. E aí embaixo ele coloca assim, I'm John, que mais, que se fosse traduzir, seria eu topo. E logo abaixo o próprio John Carter comenta, holy shit, eu acho que nem ele estava esperando. Ele não estava esperando que esse post chegaria ao Elon Musk. E aí, esse foi o bendito post que gerou aí todo esse frenesi aí na internet. Eu tô falando aqui, gente, talvez isso nem chegou para você, mas para mim que gosto, né, desses assuntos e acompanho aí um pouco o Twitter e tal, eu fiquei sabendo desse assunto. E aí esse post repercutiu e muita gente ficou animada, porque se você acompanha aí um pouco, né, a história e os filmes. Primeiro, vou fazer na ordem que eu programei aqui os slides. Você sabe que para o Elon Musk, gente, 100 milhões de dólares é troco de pinga, como a gente fala aqui no Goiás. Eu até fiz uma pequena pesquisa aqui. Se você pegar a fortuna do Elon Musk hoje, ela está avaliada entre 950 bilhões a 970 bilhões de dólares. Isso porque a fortuna dele, isso aí não é o dinheiro que ele tem no bolso, agora no banco, para ele fazer um Pix lá para o Mel Gibson. Não é assim que funciona. A fortuna dele, além de. Ele provavelmente ele tem muito dinheiro, com certeza. Isso aí você pode ter dinheiro, você pode ter certeza que ele tem muito mais dinheiro do que eu, você e qualquer pessoa do planeta Terra vai ver na vida, até porque ele é o mais rico do mundo. Ah, porque não sei o que, a lista da Forbes duvidosa não interessa, mas o que a gente tem registrado é ele. Mesmo que esse dinheiro não esteja ali livre, disponível para ele, ele não tem essa liquidez em cima desse dinheiro, gente, há de convir, eu acho que é assim que se fala, que 100 milhões de dólares representa aproximadamente 0,0105%. Mais ou menos 0,01% de 950 bilhões. É muita grana. Não faz nem cosca para ele. Isso aí, imagina assim, se você ganha R$ 1.000,
0,01% é basicamente 10 centavos, né? Talvez eu acho que até menos de 10 centavos, é 1,05 centavos. Então é muita grana. Mas, como eu falei, esse dinheiro, com certeza, gente, eu sei, esse dinheiro ele não tá ali, ele não pode pegar esse dinheiro agora, não tá lá no banco e tal, não é assim. Mas vamos fazer um exercício aqui de raciocínio aqui. Digamos que o que ele tenha de fortuna líquida, de liquidez ali, de dinheiro em cash, seja só 10% da fortuna dele. E olha que eu tô. Talvez eu tentei jogar para baixo, tá? Mesmo esses 10% da fortuna dele, ainda seria 95 bilhões de dólares, que é em dólar, não é em real, não, é em dólar. Então, 100 milhões de dólares, se ele tiver ali uma fortuna líquida, de dinheiro mesmo, de 10%, ou seja, de 95 bilhões de dólares, 100 milhões ainda seria 1%. É a mesma coisa de você pegar R$ 1.000 e dar 10 centavos para alguém. Eu acho que eu estou fazendo a conta exata, eu não sei se eu estou certo, não. Não sei se é porque 1%, né, seria R$ 100, então, quer dizer, 1 centavo seria. Ah, enfim, vocês entenderam aí. É muita grana, gente. Então, isso aqui para ele, se ele escreveu lá aquele top, a gente sabe que a compra, se você acompanha e as redes sociais, você sabe que a compra do Twitter começou mais ou menos assim. Ele fez um Twitter falando: e se eu comprasse o Twitter? Porque na época, todo mundo sabe, né? E provavelmente eu acredito que o Twitter seja a rede social que ele mais utilizava. E o Twitter, quando ele nasceu com esse objetivo, gente, de ser uma rede social livre, mais livre de conversa, né? Até porque eu acredito que o cara que criou, eu esqueci o nome dele agora, é o Jack Dorsey. O Jack Dorsey, salvo engano, não tenho certeza, ele seria um libertário. Então, ele criou o Twitter justamente com essa função aí de ser uma rede social mais livre, para você poder debater ali assuntos, né, da forma mais espontânea possível. E ele tem essa visão política libertária, parece que ele faz parte do movimento, né, cypherpunk aí e tal, então essa galera que utiliza as redes, a internet como um todo, né, para ali escapar das garras do governo, né. Então, quando o Twitter foi criado, ele tinha esse objetivo. Depois o Jack Dorsey vendeu o Twitter e aí a gente sabe o que aconteceu, né? Como todas as mídias, elas são dominadas ali pelo público de esquerda, progressista. E aí o Elon Musk, eu acho que talvez por ser uma rede social que ele gosta, talvez até porque eu acredito talvez também que o Elon Musk seja um libertário. Então eu acredito que ele olhou pro Twitter e falou, pô, fizeram merda aí na minha rede social preferida. E aí eu acredito que ele comprou o Twitter justamente para voltar com essa questão de ter um discurso mais livre, né? E aí você já sabe tudo que aconteceu, não vou ficar me estendendo por aqui, mas a compra do Twitter, hoje o X, né, ela começou numa brincadeira assim, de post lá dentro do próprio Twitter, hoje do X, né? Então isso não seria uma coisa tão impossível assim de acontecer. E aí, meu povo, do outro lado, nós temos o Mel fucking Gibson. Eu sou muito fã desse cara. Eu acredito, talvez eu esteja enviesado aqui, um pouco emocionado, mas eu acredito que o Elon Musk ele também seja, se ele não for libertário, ele está muito perto ali do libertarianismo. Por quê? Pelas obras dele, né, gente? Então, assim, vamos falar de uma das obras mais fantásticas dele aí, que talvez sejam meus top 10 filmes preferidos,
que é o Coração Valente, né? Que conta a história do William Wallace. Obviamente ele fez ali toda uma firula, né? Para recentemente eu estava apresentando essas obras-primas para minha esposa e a gente assistiu. Não acredito que não tenha 1 ou 2 anos que eu vi esse filme novamente, né? E se você analisar o filme, a mensagem do filme é isso, né? Era um povo ali aparentemente livre, que é dominado ali por um rei opressor que chegava e invadia ali a comunidade deles e, enfim, fazia atrocidades com as mulheres e etc. E o William Wallace, na verdade, tem um contexto histórico aí que aconteceu. Só que o Mel Gibson fez uma adaptação. E aí é por isso que eu vou falar mais uma vez. Nesse caso de adaptação e filme, às vezes, se eu não conheço a obra original, eu fico com o filme. Porque eu não conheço a obra original, eu não sei opinar. Vou dar um exemplo para vocês. Fizeram aqui, talvez você não se lembre, mas fizeram um filme de faroeste caboclo. Talvez você não é dessa época, mas eles tiveram a audácia de fazer esse filme. Faroeste Caboclo é aquela música do Legião Urbana que tem 35 horas de duração e eles tentaram reduzir a história da música para caber dentro de um filme de 1 hora. Obviamente eu tô fazendo uma brincadeira aqui, né? Eu acho que a música ela tem uns 6 minutos, mais ou menos, e o filme, ele deve ser aí os seus 90 minutos, não me lembro, já tem muito tempo. Eu assisti uma vez para querer desassistir. Se eu pudesse, eu desassisti o filme. Então, gente, a gente está falando de uma obra que é o seguinte: Faroeste Caboclo talvez seja uma das músicas mais conhecidas do Brasil. E o filme foi uma cagada, gente. Tanto é que talvez você nunca mais ouviu falar, porque isso eu acho que é uma coisa que o povo quis esquecer. Vou dar outro exemplo, Dragon Ball Z. Gente, aquele filme do Dragon Ball Z Evolution, aquele filme tinha que ser destruído, tinha que ser deletado da nossa memória. Porque foi um desastre aquilo que eles fizeram com o filme. Meu Deus do céu. Então, quando você pega uma obra que já é muito conhecida, fazer uma adaptação já é mais complicado. Apesar de a Odisseia, eu não li a Odisseia, e talvez ela não seja amplamente popular, mas queira ou não, é uma das obras épicas gregas, talvez mais conhecidas do mundo. Então tem uma delicadeza ali do diretor na hora de fazer essa adaptação. O Mel Gibson, quando ele fez Coração Valente, tem ali um contexto histórico, tem alguns filmes, alguns vídeos também que explica aí a diferença entre do a obra original, o contexto histórico original e o filme, né? Parece que o William Wallace mesmo, ele nem, assim, se ele existiu, ele não era todo esse cara aí. Parece que eles foram somando várias personalidades dessa história, né? Que, salvo engano, é da Holanda. Eu não lembro agora que, gente, desculpa, mas, salvo engano, a história de Coração Valente, ele acontece ali, parece que os ingleses querem dominar a Holanda. É uma coisa mais ou menos assim. Parece que esse William Wallace, parece que ele nem existiu de fato. Parece que foram várias pessoas que, que eles pegaram o Mel Gibson pegou vários trechos de vários personagens, de várias pessoas e condensou numa pessoa só. Mas, para mim, que não conheço a história, o contexto histórico, o filme ele é fantástico. Porque a mensagem dele é o que importa, que é sempre o governo opressor e tirânico sobre o indivíduo. Tanto é que no final do filme, aquela frase que se você não chorou assistindo Coração Valente, você está morto por dentro. Que ele vai ser morto ali, vou ter que dar spoiler se você não assistiu, pelo amor de Deus, né? O filme é de 2000 e acho que nem é, antes de 2000. Quando o Willis vai ser desvivido, a última palavra que ele grita é Freedom! E ali você tá chorando, você tá arrepiando, se você não chora é porque você realmente tá morto por dentro.
Então a mensagem ali do filme, né, que eu estava falando para vocês é que eu acredito que o Mel Gibson seja libertário, muito talvez minarquista ali, porque a maioria dos filmes dele e tal, alguns filmes dele, são filmes que têm mais ou menos essa temática, o indivíduo contra o, o Estado, né? E aí tem outro filme. Esse aqui eu tô listando alguns que ele dirigiu que eu acredito que seja mais relevante. Mas teve o Patriota também. O Patriota conta mais ou menos ali a invasão dos Estados Unidos, né? É que os Estados Unidos sofreu também dos ingleses. Eu acho, gente, talvez se eu não for 100% preciso, vocês me desculpem, comentem aí embaixo, mas eu acredito que o Patriota conta essa história da invasão, né, das três colônias ali, aquela guerra, né, os ingleses estavam querendo, os americanos queriam se se desvincular ali da Inglaterra, e aí os ingleses vão lá para retomar, e aí tem toda aquela revolta, né? E aí o Patriota também conta essa história, né? Então, assim, no filme ele já estava meio aposentado, querendo se aposentar, ele não queria entrar à guerra, mas a guerra vai até a casa dele, aí não tem como ele fugir mais, mas parece que também é um filme que tem um contexto histórico, mas sempre mostrando essa coisa do Estado contra o indivíduo, a luta do indivíduo contra o Estado. E aí, o fantástico também, eu acho que talvez o mais famoso filme do Mel Gibson é o A Paixão de Cristo. Gente, eu assisti esse filme no cinema, na época, foi um filme muito emocionante. Assim, no final do filme tava todo mundo no cinema chorando, fazendo a cena ali da crucificação fantástica. E o Mel Gibson, ele teve todo um trabalho. Obviamente, gente, tem críticas, né? O pessoal fala, inclusive, né, até o Jurandir aí fez uma análise, né? Eu acho que ele entrou num debate no canal dele, discutindo ali com os seguidores dele, com os inscritos dele, que ele estava criticando o Mel Gibson, falando, pô, se você critica a Odisseia do Nolan por causa dos atores e etc., você tem que criticar o filme do Mel Gibson lá, porque aquele ator dele lá que representou Jesus Cristo não era assim, né? Era uma ele não tinha esses traços brancos e tal, e etc. Mas o Mel Gibson ele fez um outro trabalho de trazer ali até a questão do idioma, né? Parece que o idioma que foi falado no filme, eu não me recordo, mas parece que era o aramaico antigo, enfim. Então o Mel Gibson tem essa questão de ser mais fiel, de tentar adaptar aí com uma certa fidelidade a obra, né? E aí um outro filme fantástico do Mel Gibson aí. Gente, eu trouxe aqui os filmes que eu assisti. Na verdade, esse filme, Até o Último Homem, eu não assisti. Eu não sei nem o enredo desse filme, mas eu trouxe aqui porque ele é um filme famoso do Mel Gibson e muita gente conhece. Mas recentemente, esse ano, eu assisti Apocalipto, eu não tinha assistido. E é um filme muito bom, cara, muito bom. Eu me arrependi de não ter visto esse filme antes. Apocalipse, eu não vou dar spoiler, mas também tem mais ou menos a mesma temática. Um grupo, são pessoas livres, que é invadido ali por um estado mais opressor. E, gente, esse filme, ele tem essa reviravolta, e ali, apesar de estar falando dos povos incas, meio que não tem uma estrutura de estado, mas a mensagem que ele quis passar é que sempre o quê? É um povo opressor contra um grupo de indivíduos ali que na maioria das vezes é oprimido por esse poder maior. Esse filme ele tem esse contexto, apesar de não existir ali uma figura de Estado, enfim. Tem outras simbologias nesse filme, mas a mensagem principal é essa. E é um cara que, apesar de todos os pesares, ele meio que enfrenta aí esse sistema, né? Vou usar essa palavra aqui. Então, o Mel Gibson, eu acredito que ele tem essa visão libertária ali, meio minarquista, ou seja, sempre a favor ali do indivíduo, mostrando essa questão, o que que o Estado, o que que um governo opressor pode fazer com as pessoas, né? E é um dos motivos de eu gostar muito dele, caramba. E aqui teve Até o Último Homem, eu não assisti, não sei nem o enredo dele, para falar a verdade, mas eu trouxe ele aqui porque eu sei que ele é um filme famoso. Até a hora que eu estava montando aqui os slides para fazer esse vídeo para vocês, eu não vi mais uma repercussão sobre isso. Mas imagina se eu
O Mel Gibson comenta aí embaixo, bora. Rapaz, talvez a gente teria um dos filmes mais incríveis aí do Mel Gibson. O Mel Gibson eu não sei, mas a Paixão de Cristo, ele tá envolvido com o segundo filme da Paixão de Cristo. Eu já também não tô muito animado por esse filme, porque parece que já mudou tanta coisa. E filme, quando você começa a ter muita mudança, muito adiando, muita. Você pode saber que na maioria das vezes vem merda aí. Então, mas eu confesso que eu fiquei animado por essa iniciativa aqui. Eu não sei se é uma especulação, mas ver essa dupla aqui trabalhando junto, eu acredito, eu não sei, mas talvez o Elon Musk, talvez ele não só banque, mas talvez ele até atue ali de certa forma, porque ele tem essa característica de, se você viu, por exemplo, quando teve a compra do X, ele atuou mesmo dentro do X para fazer as mudanças que eram precisas. Talvez ele atue no filme também, né? Lógico, gente, isso aqui é uma fofoquinha de internet, né? Não tem nada, não tem nenhum rumor mais concreto disso aqui e tal. Mas é uma coisa que deixou muita gente animada, eu inclusive, e, igual eu falei, a compra do X ela aconteceu dessa forma. Começou com um post ali no Twitter e logo depois virou o que virou, todo mundo já sabe. Então, eu acredito que o Elon Musk ele tem essa característica de que quando ele entra num negócio, ele não só financia, mas ele põe a mão na massa também. Então a gente viria aí uma dupla fantástica de Mel Gibson e Elon Musk fazendo aí um filme, né, da Odisseia, que, olha, para falar a verdade, teve aquele filme da Odisseia, que eu acho que é dos anos 90, que eu tenho uma vaga memória desse filme, principalmente daquela cena quando o cara abre o saco de vento e joga o marinheiro para fora do barco. Eu tenho essa cena, gente, mas eu era uma criança e eu nem sabia que filme que era. Então, assim, confesso que a Odisseia não é uma história que eu tenha contato. Mas o filme de Troia, né? Que teve com o Brad Pitt foi um filmaço. E aí entra uma outra questão. Muita gente fala, mas também o filme de Troia não foi igual ao filme, né, da Ilíada. O cara não colocou deuses. Cara, mas o filme, ele funciona. O filme de Troia sozinho, ele funciona e funciona muito. Porque você se envolve ali. Eu lembro, eu já tinha assistido o filme, eu acredito que Troia eu também vi no cinema. E quando eu estava no ensino médio, uma professora fantástica, um beijo, Vânia, se você um dia ver esse vídeo. A professora Vânia, que era uma professora de português, ela levou esse filme para a gente assistir e depois fazer uma análise do filme, um resumo ali. E, cara, na hora que tem a briga do Aquiles com o irmão lá enfim, eu não vou lembrar, gente. Isso aí realmente eu sou péssimo. Eu não decoro nome de ator, de personagem, muito difícil. Mas o Aquiles, que é o Brad Pitt, ele tem a briga lá com dois irmãos, né? É porque um dos irmãos, que é o Legolas, né? Do Senhor dos Anéis, ele rouba a namorada a Helena. Eu acho que é a Helena. Não, não é a Helena. Meu Deus do céu, eu sou uma negação para essas coisas. Um dos irmãos que rouba lá a mulher do Menelau, que leva ela para Troia, para Troia, enfim. Um amigo um amigo do Aquiles, ele se finge ser o Aquiles. Eu não vou ficar explicando aqui, porque se vocês quiserem ver, vocês assistam o filme lá do Troia, mas enfim, quando a gente estava vendo o filme na sala de aula, nessa briga, na hora que o Aquiles mata lá o cara e sai arrastando ele, o povo na sala tava em prantos. Então ele é um filme que ele emociona, ele funciona, o filme por si só. E é isso que eu quero falar, né? Eu gosto de analisar cada obra individualmente. Igual eu falei, salvo algumas questões, a gente tem que olhar caso a caso. Mas se a gente tiver alguma coisa nesse sentido aqui,
Eu acredito que seria uma grande atração aí, talvez um blockbuster aí interessante pra gente ver. Mas aí, gente, sem mais delongas, né? O filme grande aqui, achei que eu ia. Eu sempre me prolongo. Toda vez eu penso, vou gravar esse vídeo aqui que é rapidinho, mas eu acabo ultrapassando, falo demais, né? Mas é isso. Me conta aí nos comentários, o que que você acha? Você acha que tem possibilidade disso realmente ir para frente? Você acha que é só um rumor de internet? Realmente, esse print, eu vou ver se eu deixo o link do print aqui no comentário fixado aqui, mas era realmente isso aqui, não é uma imagem manipulada, era realmente um print lá do X, realmente o Elon Musk comentou. Então, comenta aqui embaixo, o que que você acha? Você acha que vai ficar só por isso mesmo? Vai ficar só nesse assuntinho fofoquinha de internet? Ou você acha que tem potencial de virar mesmo uma obra? E se tem potencial de virar uma obra, quem que você acha? Vou colocar uma enquete aqui embaixo. Você é time Christopher Nolan ou você é time Mel Gibson? Então, se você gostou, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo aí. Mais uma vez, se inscreve no canal, né? Eu falei no último vídeo, estou começando esse projeto aqui agora. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve, me ajuda aí a bater os primeiros 500 inscritos, faça parte aí dos primeiros inscritos do canal e até a próxima.